Livro de Provérbios, capítulo 14. Quem achou diz amém. Só 2 acharam, vou guardar mais. Quem foi achando vai dizendo amém, vai dizendo glória a Deus. Quem não achou diz misericórdia. Vamos ler somente um versículo do capítulo 14 de Provérbios. Amém, igreja? Diz assim a santa palavra do Senhor, no versículo 29. Versículo 29, Provérbios capítulo 14. Diz assim a palavra do Senhor: o longânimo é grande em entendimento, mas o de ânimo precipitado exalta a loucura. Amém? Vamos ler todos juntos? 1, 2, 3. Muito bem. A palavra de Deus diz que o longânimo, aquele que não tem pressa, né? Aquele que é paciente, ele é grande em entendimento, mas o de ânimo precipitado exalta a loucura. Ok, igreja? Esta noite, irmãos, vocês vão já compreender porque que eu louvei o celeste diretor, nosso Deus, aquele que guia nossas vidas. Queridos, eu tenho observado que nos últimos tempos, muitos cristãos, muitos filhos de Deus, muitos crentes, eles têm tomado decisões errôneas nas suas vidas, têm tomado decisões precipitadas, e um dos maiores problemas dos cristãos hoje, dos problemas que são vivenciados, são por decisões tomadas com falta de sabedoria e sem a direção do Espírito Santo de Deus. Amém? Queridos, quando nós vivemos, nós somos cristãos, nós recebemos a Jesus, a palavra de Deus é clara, ela diz que o Espírito Santo de Deus passa a habitar em nós. Agora nós somos direcionados não mais pela nossa carne, não mais pelas nossas emoções, não mais pelas nossas vontades. Agora nós somos direcionados pelo Espírito Santo de Deus, que agora é Senhor, não só Salvador, mas Senhor e Salvador das nossas vidas. Porque muitas pessoas querem Jesus para ser somente o Salvador, mas quando chega a hora de ser Senhor, as pessoas muitas vezes não querem. E quando nós recebemos a Jesus nas nossas vidas, é para Ele ser o nosso Salvador e o nosso Senhor. E quando nós temos um Senhor, é porque nós somos servos. E os servos, a função primordial de um servo é obedecer ao seu Senhor. Amém? Eu estava olhando aqui no dicionário o que é que vem ser a palavra precipitado, que fala o versículo que nós lemos. A palavra precipitado, irmãos, ela vem da raiz da palavra precipício, né? De abismo, de perdição, de ruína. Daí a origem da palavra precipitado, é de precipício, né? Por aí nós já sabemos. Ou seja, é um sinônimo de pressa, que significa tomar decisões com velocidade, tomar decisões sem cautela, sem reflexão, é tomar decisões apressadamente. Quantos estão entendendo esta noite? Então, irmãos, a precipitação, a tomada de decisão precipitada, muitas vezes é uma cilada de Satanás, irmãos, para que nós venhamos, irmãos, tomar uma atitude num momento sem oração e sem a direção de Deus. E daí as consequências de muitos problemas. Mas esta noite, irmãos, a palavra de Deus, ela nos instrui vários versículos com relação a isso. Eu vou dizer aqui algum deles para você. Provérbios 19, 2. Você pode anotar depois, ver na sua casa. Não é bom agir sem refletir, e
o que apressa os seus pés erra o caminho. Já em Provérbios 22, 25, 28, diz: como a cidade derrubada que não tem muros, assim é o homem que não pode conter o seu espírito. Em Provérbios 29, 20 diz: tens visto um homem precipitado nas suas palavras? Maior esperança há para o tolo do que para ele. E há também um versículo em Eclesiastes 5, 2 que diz o seguinte: não te precipites com a tua boca, nem o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus. Deus está nos céus e tu estás na terra, pelo que sejam poucas as tuas palavras. Amém? Ou seja, irmãos, a precipitação não só no agir, mas também no falar. Não só nas atitudes, mas naquilo que muitas vezes nós professamos com a nossa boca. Então, queridos, a precipitação sempre trouxe problemas para alguns servos do Senhor. Na realidade, nós como ovelhas do Senhor, lá em João 10, o Senhor diz que as minhas ovelhas ouvem a minha voz. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Na realidade, nós temos um pastor, irmãos, e ele direciona nossas vidas. Então, todas as atitudes que nós devemos tomar tem que ser consultada a esse pastor, e ele vai direcionar nossas vidas. E quando nós, servos de Deus, tomamos decisões precipitadas, consequentemente, as consequências que virão dessas ações, nós temos que absorver. Na Bíblia tem alguns servos do Senhor, homens de Deus mesmo, que tomaram decisões que foram precipitadas. Eu quero dar aqui 3 exemplos para que nós possamos ter uma breve reflexão. O primeiro deles, irmãos, foi, aliás, um casal, né? Abraão e Sara. Quando Deus os tira da sua terra, sai Abraão, a sua esposa, o seu sobrinho Ló, e eles se direcionam para a terra que Deus os direciona, para Canaã. Mas quando eles chegam no meio de um caminho, Deus promete a ele numa noite que vai lhe dar um filho. Deus o tira para fora da tenda e diz: Abraão, olha para o céu, vê as estrelas do céu, da quantidade das estrelas do céu, vai ser a tua descendência. Tu vais ser não mais um pai exaltado, Abrão, mas agora tu vais ser Abraão, o pai de uma multidão. Agora você vai ter uma descendência grandiosa sobre a terra. Assim como os grãos da areia da praia, assim serão os teus filhos. Continua firme, Abraão, vai em frente, porque tu vais ser o pai de uma multidão. Mas quando Deus faz uma promessa, Abraão tinha 75 anos, Sara tinha 65 e era estéril. Mas a promessa foi feita. Mas aí, irmãos, o tempo vai passando, né? Vai demorando chegar a promessa. Aí um dia, Sara chega para Abraão e diz assim: olha, está demorando, não tem jeito para nós. A palavra de Deus diz lá em Gênesis, se não me falha a memória, no capítulo 17, que Sara olha para o corpo de Abraão e olha para o seu próprio corpo. Talvez Sara imaginou assim: não tem mais condição, né? O homem aí já está passado, já está com 75, não tem condição, eu sou estéril. Aí ela tem uma ideia, diz assim: Abraão, vem cá, olha, eu tenho uma serva e deita com ela. Os filhos que ela gerarem serão nossos. E Abraão aceita essa proposta de Sara, a ideia precipitadamente, e ele vai e deita com Agar. Olha, eu quero aqui nesse ponto aqui fazer um parênteses e falar para os casais que estão aqui esta noite. Sabe, muitas das vezes nós, no nosso lar, nós tomamos decisões precipitadamente, porque tomamos decisões isoladas, ou tomamos decisões sem orar a Deus, irmãos.
Eu já falei aqui várias vezes que quando um casal ora junto, irmãos, a oração tem um poder grandiosíssimo, porque são as duas autoridades espirituais daquele lar que vão diante de Deus apresentar uma causa, irmãos. E casais muitas vezes estão tomando decisões sem pedir a confirmação do Senhor, sem pedir a direção de Deus, sem pedir que Deus aponte o caminho. Mas quando um casal ora junto, que Deus confirma e que eles andam de acordo com a direção de Deus, irmãos, não tem nada que possa impedir esta família de avançar, de prosperar, de vencer todas as adversidades ou batalhas que se levante contra este lar. Posso ouvir o amém? Agora, quando muitas vezes os casais tomam decisões sem direcionamento, irmãos, há muitas consequências para o lar, para a família. E assim, eles tomaram a decisão, embora tivesse a promessa do Senhor sobre a vida deles, sobre o lar deles, sobre a família deles. E ele deita com Agar. Agar, ela tem um filho, Samuel. E aqui, quando aquele menino nasce depois desse plano precipitado, aí que o problema aumenta, aí que vem as consequências. Por quê, irmãos? Porque assim que Ismael nasce, pouco tempo depois nasce Isaac, que era o filho da promessa. E aí Agar começa a se voltar contra Sara, começa a querer disputar com Sara, e o menino já é maior, Ismael, Isaac pequeno, e começam a brigar, começam a arengar. E aí a Sara toma uma decisão de mandar Agar embora com o menino, e é problema sobre problema naquele lar, que até hoje está o problema aí no Oriente Médio. Decisões precipitadas, decisões sem oração, decisões sem a vontade de Deus, decisões fora da promessa de Deus. Deixa eu falar uma coisa para você que está aqui, meu irmão e minha irmã. Se Deus tem prometido na tua vida, se Deus tem direcionado algo para a tua vida, se Deus tem falado ao teu coração, não queira ir passar à frente de Deus, não queira fazer pelo seu braço, pela sua força, pelo seu entendimento, pela sua inteligência. Espera no Senhor, tudo tem o tempo de Deus, porque quando chegar no tempo de Deus, é a hora certa para nossas vidas. Não passa à frente de Deus. Deus não precisa da sua ajuda, nem da minha. Deus não precisa da nossa ajuda para cumprir as promessas que Ele faz. Deus não precisa do nosso empurrãozinho. Deus não precisa do nosso jeitinho brasileiro para que as coisas venham ocorrer, porque Ele é Deus, na hora que Ele falar, vai se cumprir, vai se realizar. Então aguarda, não te precipitas. Um outro exemplo, irmãos, que nós vemos na palavra do Senhor é Moisés. Aliás, a palavra de Deus nos diz que ele nasceu na época que o povo de Israel estava escravo no Egito. E ali, irmãos, nasceu Moisés. E foi num período em que o faraó estava mandando eliminar todas as crianças. A sua mãe o esconde por 3 meses. Quando viu que não dava mais, coloca num cesto, coloca no rio. A sua irmã Miriam vai acompanhando, vê que a filha do faraó estava se banhando na beira do rio, pega a criança, e ali ela começa a cuidar. A filha do faraó diz: eu não tenho leite para dar de mamar o menino. E Miriam vai e diz: não, vou procurar alguém. Chama Joquebede, a própria mãe de Moisés, para alimentar a criança. E ali, irmãos, Moisés é treinado, Moisés é instruído, diz a palavra do Senhor, com toda a sabedoria do Egito, porque havia um propósito de Deus. Deus ia capacitar aquele homem para libertar o seu povo que estava escravo no próprio Egito. Mas um dia Moisés, já um rapaz jovem, príncipe do Egito, ele sai para passear e ele vê um egípcio batendo num hebreu. E naquele momento, precipitadamente,
ele se volta contra aquele homem, o empurra, bate numa pedra, morre, e ele vai e enterra aquele homem, esconde na areia. Outro dia ele passeando, vê 2 hebreus brigando, e ele vai se intervir novamente, e um dos hebreus diz: tu quer me matar como tu matou o egípcio ontem? E ali ele vê que o plano dele foi descoberto, vê que o crime dele foi descoberto, e ali ele tem que fugir, irmãos. Ali ele tem que fugir, porque o faraó começa a persegui-lo. Moisés precipitadamente caiu na velha armadilha, irmãos, que muitas das vezes nós caímos, irmãos. Ele cai na armadilha de querer resolver as coisas com a sua própria força. Muitas das vezes nós caímos nesta armadilha e nos precipitamos. Moisés, ele quis resolver tudo com a força. E nem tudo a gente resolve com a força, irmãos. A gente resolve com a força de Deus. Mas às vezes nós resolvemos, ou seja, é da vontade de Deus que nós resolvemos as nossas coisas na direção de Deus, não com a nossa força. Toda pessoa precipitada, irmãos, ela acha que pode resolver as coisas com a força. Toda pessoa precipitada, irmãos, ela acha que pode fazer justiça com a sua própria força, a sua própria mão. E muitas das vezes, irmãos, isso traz um problema terrível, irmãos, porque nós sabemos que a verdadeira justiça, ela provém de Deus. Amém ou não amém, irmãos? Pois nós conhecemos aquele versículo, irmãos, que diz que a vingança pertence a Deus, não é a mim nem a você. E muitas das vezes, irmãos, na hora que nós somos confrontados, muitas das vezes, irmãos, quando vem uma situação, irmãos, em que nós temos que reagir, irmãos, e nós, em vez da nossa reação ser correr para os pés do Senhor, irmãos, nós queremos correr, nós queremos resolver com o nosso braço e a nossa força. Eu quero te falar, meu irmão, aqui esta noite, em nome de Jesus Cristo, deixe nas mãos de Deus, deixe Deus resolver, deixe Deus trabalhar, porque Deus é Deus e a sua justiça não é falha, a sua justiça não é a justiça do homem, não é a nossa força nem o nosso braço, e muitas das vezes nós nos precipitamos nesta área, nos precipitamos, irmãos. Deixa a mão de Deus fazer justiça, irmãos. Moisés, a Bíblia diz que ele era o homem mais manso da terra, já pensou? Quanto mais eu e você, o homem mais manso da terra. E ele falhou outra vez, irmãos, que quando ele vai conduzindo o povo, e o povo começa a murmurar querendo carne, depois começa a murmurar querendo água, e ele vai até o Senhor, e o Senhor diz: não, dá ordem à pedra lá, que da pedra vai sair água. E ele reúne toda a congregação, e ele já impaciente, porque o povo murmurava, aí ele pega o cajado, irmão, ele dá 2 pancadas na pedra. Deus tinha mandado ele falar a pedra, dar ordem, mas ele precipitadamente dá 2 pancadas na pedra, foi o que tirou-lhe de entrar na terra prometida. Porque precipitadamente, irmãos, quando nós agimos, irmãos, nós fazemos aquilo que Deus manda, mas pela metade, irmãos. É por isso, irmãos, que nós devemos fazer aquilo que Deus ordena da maneira certa e a maneira correta, e sem precipitação. Amém? E o terceiro exemplo, irmãos, que eu quero trazer para você esta noite, eu falei de Abraão e Sara, que tomaram a decisão errada de ter um filho. Falei de Moisés, que quis livrar o povo, mas na hora errada, no tempo errado e da maneira errada. E agora eu vou falar da terceira pessoa. Em seguida, eu vou falar para você, irmãos, como nós não cairmos nestes erros que eu estou relatando aqui, de precipitação. Porque é um culto doutrinário, de ensinamento. E que esta noite, irmãos, nós possamos absorver aquilo que a palavra de Deus está nos instruindo, para nós não cairmos neste erro de tomarmos atitudes
precipitadas. Amém, queridos? Então o terceiro erro, irmãos, é do profeta Jonas. Ele é chamado por Deus, é um profeta do Senhor. Deus o envia para pregar a palavra de Deus em Nínive. Mas ele diz: não vou para Nínive. Lá no versículo 3 do capítulo 1 diz assim: porém Jonas se levantou para fugir da presença do Senhor para Tarsis, e descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pegou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Olha só que precipitação. Tinha só um detalhe, irmãos, só um detalhe simples, que da presença do Senhor ninguém se esconde e ninguém foge. Só esse detalhe. Ele se precipitou de não querer fazer aquilo que Deus estava ordenando e pensou em fugir da presença do Senhor. E quando ele entra naquele navio, irmãos, vem um grande temporal, irmãos. Vem um grande temporal. E ali, irmãos, a tripulação se reúne para entender o que estava havendo, e Jonas vai e confessa: não, o problema do temporal aqui, pessoal, sou eu que estou andando na direção contrária à vontade de Deus. As pessoas, a tripulação pega aquele homem e joga no mar. A Bíblia diz, irmãos, que vem um grande peixe, e naquele momento, irmãos, aquele peixe engole o profeta Jonas. E durante 3 dias e 3 noites, este profeta de Deus viajou na barriga daquele peixe, né, por um ato precipitado, irmãos. E ali dentro do ventre do peixe, ele reconhece o seu erro e ele pede perdão a Deus. E aí o peixe vai, o grande peixe, vomita ele nas praias de Nínive, para onde era o seu destino oficial. Agora atente bem para aqui, meu irmão. Eu creio, irmãos, que quando Deus chamou Jonas para pregar para os ninivitas, eu creio que Deus ia botar ele num navio seguro, um destino correto. Mas a falta de obediência àquilo que Deus fala, a precipitação, irmãos, fez com que ele viajasse 3 dias e 3 noites num ventre de um peixe. Agora deixa eu falar uma coisa para você: dentro de peixe não tem luz, dentro de peixe não tem sofá, dentro de peixe não tem televisão. Quando o peixe pulava, ele virava. Olha, irmão, na escuridão. Foi 3 dias, irmãos, de sofrimento, até ele chegar na direção que Deus queria. Por causa da sua precipitação, por causa da sua fuga, ele pagou um preço. Em vez de viajar no navio, viajou no ventre de um peixe. Amém? Posso ouvir um amém? Deus está falando com alguém aqui esta noite que está querendo ir contra a direção de Deus, irmãos. É um preço, irmãos, que tem que se pagar. Muitas vezes as decisões que nós tomamos precipitadas, Deus nos ordena uma coisa, Deus nos mostra algo, Deus quer realizar algo nas nossas vidas, e nós dizemos: não, eu vou ir para cá. Tenha cuidado com o ventre do peixe, meu irmão. Viu? Tenha cuidado da barriga do peixe. Porque senão você vai fazer aquilo que Deus quer, mas primeiro vai pagar um preço. Mas primeiro vai ter uma viagem incômoda. Mas vai realizar aquilo que Deus quer realizar na tua vida. E sabe, eu aprendo algumas coisas aqui com essa história de Jonas. Em primeiro lugar, irmãos, ninguém pode fugir da presença de Deus. Amém? Ninguém pode fugir da presença de Deus. Fala para o teu irmão aí: ninguém pode fugir da presença de Deus. Ninguém pode se esconder da presença de Deus. O salmista diz no Salmo 139, versículo 7 ao 12: para onde me irei do teu espírito, ou para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, lá tu estás. Se fizer no inferno a minha cama, eis que tu ali estás também. Se tomar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará, e a tua destra me sustentará. Se disser, de certo que as trevas me cobrirão, então a noite será a luz à roda de mim. Nem ainda as trevas me encobrem de ti, mas a noite resplandece como o dia. As trevas e a luz
são para ti a mesma coisa. Ninguém se esconde da presença do Senhor, ninguém se esconde da presença de Deus, ninguém foge da presença de Deus. A grande maravilha, a grande alegria que eu sinto nesta noite, irmãos, é que os olhos do Senhor estão sobre as nossas vidas, aonde quer que a gente vá, aonde quer que a gente ande, e é por isso talvez que Ele tem dado tantos livramentos à tua vida, porque Ele tem com os olhos voltados para a tua vida, e você não se esconde da presença do Senhor. Não se esconde, irmão. O segundo lugar, irmãos, que eu aprendo com o profeta Jonas, é que nós pagamos um alto preço quando agimos precipitadamente. Nós vimos que os olhos do Senhor estão sobre as nossas vidas. Ninguém foge da presença de Deus. Deus estava vendo Daniel quando ele estava lá naquela cova. Deus estava vendo Sadraque, Mesaque e Abidnego lá naquela fornalha. Deus estava vendo José naquela cela. Deus, Ele está com seus olhos sobre o seu povo, os seus filhos. Ninguém foge do olhar de Deus. Mas, irmãos, eu vejo que quando a gente toma uma decisão precipitada, e a gente cai na armadilha de querer fugir de Deus, e escolher o caminho mais fácil, nós pagamos um preço alto, irmãos. Como eu falei aqui, irmãos, ainda que o caminho da fuga pareça ser o mais fácil, é um alto preço a ser pago. Quando a gente toma a direção contrária à vontade de Deus, embora pareça ser mais fácil, porque muitas das vezes a vontade de Deus para nossas vidas é o caminho mais difícil, irmãos. É o caminho mais difícil. E muitas das vezes a gente olha para um lado e olha para o outro, e precipitadamente a gente vê o caminho mais fácil, a gente quer tomar o caminho mais fácil. E aí a gente paga um preço alto, porque aí nós enfrentamos as tempestades da vida, porque aí nós vamos, irmão, viajar, né, dentro de um peixe, podendo a gente viajar normalmente para fazer a vontade de Deus. Então eu vou ficar nesses 3 exemplos, irmão, mas eu poderia falar da precipitação de Esaú, quando trocou a sua primogenitura pelo prato de lentilhas. Eu poderia, irmãos, falar aqui dos discípulos de Jesus, quando lá nos samaritanos eles pedem para Jesus descer fogo do céu e consumir os samaritanos. Eu poderia falar de Pedro, quando precipitadamente diz: Senhor, eu vou contigo, eu sou capaz de morrer pelo Senhor. Mas Jesus diz para ele: olha, hoje mesmo você vai me negar 3 vezes. Eu poderia falar de Ananias e Safira, quando eles ali mentem precipitadamente para Pedro, dizendo que tinham vendido um campo e só estavam com a metade. Enfim, irmãos, muitas pessoas na palavra de Deus, esses exemplos aqui já são suficientes para nos mostrar que é errado nós tomarmos uma decisão precipitada. Agora, irmãos, como evitar a precipitação? Como evitar nós tomarmos atitudes como essa, errada para nossas vidas? Em primeiro lugar, irmãos, sabe por que muitas vezes nós tomamos decisões precipitadas? Porque nós não descansamos em Deus. Porque nós queremos resolver por nós mesmos. Porque parece que nós nos esquecemos que há um Senhor sobre as nossas vidas, e este Senhor é soberano, e as decisões deste Senhor para nossas vidas é melhor do que as nossas decisões. E parece que nós esquecemos, irmãos, que este Senhor, que é Senhor das nossas vidas, Ele tem uma mente, irmãos, que a nossa mente não pode alcançar. A Bíblia diz em Isaías que os planos de Deus são mais altos do que os nossos planos, irmãos. E muitas das vezes nós achamos que somos mais inteligentes do que o Senhor. E muitas das vezes, irmãos, nós vivemos no mundo da ansiedade, e parece que nós estamos desesperados, e parece que nós estamos na velocidade deste mundo, e nós queremos tomar as decisões por nossas próprias contas, em vez de descansar nesse Deus que tem cuidado das nossas vidas, que é Senhor das nossas vidas, e quem tem nos conduzido, e que é o nosso pastor.
A gente tem que descansar em Deus. O mundo está atribulado? Tá. Mas nós não somos do mundo. O mundo está em guerra, numa loucura está, irmãos. É verdade. Mas nós temos um Senhor sobre as nossas vidas, irmãos. E uma das coisas que leva as pessoas a agir precipitadamente é a emergência. Parece que quando acontece alguma coisa emergente, nós nos desesperamos e tomamos a decisão mais fácil, mais rápido. Esquecemos que Deus, Ele tem o melhor para nossas vidas. E tomamos decisões precipitadas, irmãos. Quando acontecem essas coisas, irmãos, a melhor coisa que nós devemos fazer é confiar em Deus, irmãos. É confiar em Deus. Eu me lembro, irmãos, que quando eu estava fazendo o seminário, né, que eu fiz lá no centro, era 3 vezes por semana, a gente ia nesse horário aí do rush, né, onde os carros, um trânsito muito grande, era de 6 horas, e voltava 10 horas da noite também, com o horário que o pessoal estava voltando do centro. Eu ia toda segunda, quarta e sexta. E um dia eu vinha ali ia com alguns amigos, né, que iam comigo, e um dia eu vinha naquela curva da Maraponga, e eu vinha ali, irmãos, quando eu vou fazendo a curva, e eu olho para frente, e eu vejo uma moto no meio da pista, um motoqueiro com a perna para cima, uma fratura exposta, o pé para baixo, quebrado, e a ponta do osso. Eu diminuí logo o carro, liguei o alerta, né, e fiquei ali, diminuindo a velocidade. Antes de eu diminuir a velocidade, o camarada que estava comigo, irmão, ele já abriu a porta. Eu disse: calma, rapaz, não faça isso. Precipitação. Se vê um motoqueiro, se vê um carro, arranca a porta, leva ele com tudo. E eu fui, estacionei para a gente prestar socorro ao motoqueiro, liguei o alerta, ficou lá. Mas a precipitação, irmãos, muitas das vezes quando tem uma emergência, parece que as pessoas seguem, querem logo agir por impulso de qualquer maneira. E às vezes agrava as situações, irmãos. Nós não devemos tomar decisões precipitadas, nós devemos confiar em Deus, nós temos que lançar sobre Ele toda a nossa ansiedade. A Bíblia diz claramente: lançai sobre Ele, Pedro diz, lançai sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque é Ele que tem cuidado de vós. Não haja com precipitação, mas haja com oração. Haja com oração. Nós somos sujeitos, irmãos, desse mundo. De repente aconteceu alguma coisa nas nossas vidas que vira tudo ao contrário. Mas é aí que é a hora que nós devemos nos revelar verdadeiramente filhos de Deus. É nesses momentos, irmãos, que nós devemos confiar no Senhor. Nós não podemos confiar em nós não podemos confiar na força do nosso braço. Nós temos que confiar em Deus. É Deus que tem cuidado de nós. É Deus que tem cuidado de nós, irmãos. Eu me lembro que uma vez eu li uma ilustração, queridos, que um meninozinho, ele pegou o avião junto naquela fila para embarcar, e as pessoas deixaram ele passar, e ele sentou numa poltrona e começou a pintar um livro lá de desenho, pintando. O avião subiu e entrou numa daquelas tribulações, né? E ali o avião começou a tremer todinho, e as pessoas olhavam para aquela criança, a criança pintando. A irmã Dourinha agora passou por uma benção dessa agora, não foi, irmã? E aquela criança pintando, e uma mulher olhou para aquele menino e disse assim: meu filho, você está bem? Você está com medo? Você está precisando de ajuda? E o menino pintando calmamente: não. Mas você não está com medo? Não. Meu pai é o piloto, ele está no controle. Meu pai é o piloto. Sabe o que eu aprendo aqui, irmãos? Que quando vem a tribulação, irmãos, a gente tem que confiar no nosso Pai. É Ele que está no controle da minha e da sua vida. É Ele que está no controle da minha e da sua vida. É Ele que tem cuidado de nós, irmãos. Não, pelo fato de eu querer resolver as coisas, não vai tirar Deus do controle, de maneira nenhuma. Ele vai continuar com o controle da minha e da sua vida. E nós devemos confiar nesse Deus, descansar nesse Deus.
E nós fazemos isso através da oração, confiando nele, irmãos. Sabe o que é que diz a palavra de Deus lá em Filipenses, capítulo 4, versículo 6? O apóstolo Paulo, ele diz assim para mim e para você: não andeis ansioso de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica, com ações de graça. O que é que ele diz? No momento da luta, irmãos, da ansiedade, a gente tem que levar para Deus as nossas dificuldades e com ações de graça, já agradecendo a Deus. Já agradecendo a Deus. Senhor, a tribulação está grande. Senhor, a batalha é grande. Senhor, essa luta está tremenda, Deus. Senhor, minha família está assim. Mas eu te louvo, eu te agradeço, porque eu sei que o Senhor tem cuidado de mim, porque eu sei que a tua mão vai intervir nessa causa, porque eu confio no Senhor, porque o Senhor é o meu Deus, é o meu Pai. Então, irmãos, a primeira coisa, irmãos, para nós não agirmos precipitadamente, é nós descansarmos em Deus. Descanse no Senhor. Eu não sei se chegou alguém aqui atribulado esta noite, mas se chegou, essa palavra é para você. Descanse no Senhor. Descanse no Senhor. E você sabe o que é descansar no Senhor? É deixar Deus agir. É deixar Deus trabalhar. É deixar Deus fazer o que Ele sabe fazer de melhor. É cuidar das nossas vidas. O segundo atitude, irmãos, para evitar a precipitação, é deixar Deus guiar nossas vidas. E aí eu volto para o hino novamente, né? Dia a dia vem guiar-me, ó celeste diretor. Então não adianta só nós louvarmos, nós temos que colocar em prática, né? E é nessa hora da dificuldade é que nós vemos por quem nós somos guiados, se é pelo Espírito de Deus ou pela nossa carne. É no momento da emergência, da luta, da precipitação, é que nós vamos ver por quem nós somos guiados, né? Se você é guiado pela carne e não pelo Espírito de Deus, com certeza as atitudes vão ser precipitadas. Agora, se você é guiado pelo Espírito de Deus, você vai confiar no Senhor e vai agir no tempo certo. Amém? E a gente tem que fazer como o salmista Davi. No Salmo 23, irmãos, isso aqui é uma lição de quem é verdadeiramente guiado pelo Senhor. Salmo 23, versículo 1 ao 3 diz assim: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Só ler esse texto aqui já traz uma paz para o nosso coração. Só em ler esse texto aqui a gente já sente assim, Deus cuidando da gente. É ou não é, irmãos? Então, irmãos, a gente tem que fazer como salmista, deixar o Senhor ser pastor das nossas vidas, nos guiar às veredas, águas tranquilas. Não podemos ser nós mesmos aqueles que direcionam as nossas vidas, porque quem conhece o Senhor não pode agir precipitadamente. Quem tem um bom pastor, ele não vai agir precipitadamente. Amém, igreja? Terceira atitude, irmãos, para evitar a precipitação, se você não quer agir com precipitação, meu irmão, minha irmã, busque conselho. Se aconselhe das pessoas. Tem um ditado popular, meus irmãos, que diz o seguinte: quem não ouve conselho, ouve coitado. Amém? Repita comigo esse ditado para você nunca mais esquecer. Quem não ouve conselho, ouve coitado. Não ouviu o conselho, as pessoas vão dizer assim: coitado, porque vai quebrar a cara, irmão. Sabe, irmãos, quantas atitudes erradas, irmãos, são tomadas por falta de um conselho? Pessoas que não ouvem os pais, pessoas que não ouvem os mais velhos, pessoas que não ouvem
ali os amigos, pessoas que não ouvem líderes. Quantas atitudes são tomadas porque muitas das vezes não se ouve um conselho, irmãos. Quantos filhos têm quebrado a cara porque a mãe fala, mas o camarada vai por aqui. O pai fala, mas a pessoa quer ir por aqui. Aí quebra a cara, irmãos. Não ouve os conselhos. Agora deixa eu falar uma coisa para você, irmãos. Deixa eu ler logo esse versículo, que está lá em Provérbios 11:14. A Bíblia diz: não havendo sábia direção, o povo cai, mas na multidão de conselheiros há segurança. Diz também, Provérbios 15:22, onde não há conselho, frustram-se os projetos, mas com a multidão de conselheiros, eles se estabelecem. Agora é claro, irmãos, que o crente não vai ouvir qualquer conselho. É claro, irmãos, que o crente não vai ouvir conselho de pessoas que não têm comunhão com Deus. É claro, irmãos, que os crentes não vão ouvir conselho do artista, da novela, da Globo, ou seja lá do que for, só porque está na televisão, fala uma coisa e as pessoas seguem. É claro que não, irmãos. Quando eu falo ouvir conselhos, irmãos, eu falo de ouvir conselhos respaldados pela palavra de Deus, de homens e mulheres que nós vemos pelo seu caminhar, que produzem bons frutos. Não é qualquer pessoa, irmãos. Não é qualquer Mariazinha que vai dar um conselho para a sua vida, de acordo com a carne, e você receber, não, irmãos. Você tem que ouvir conselhos de pessoas que estão na direção de Deus para a tua vida, irmãos, respaldados pela palavra do Senhor, daquilo que Deus tem para a sua vida, amém? E somente assim você não vai tomar decisões precipitadas. E por último, irmãos, para você não agir precipitadamente, não tome decisões debaixo de pressão. Nunca tome nenhuma decisão debaixo de pressão, irmãos. E hoje nós estamos vivendo assim, irmãos. Nós temos pressão de todos os lados. É pressão no trabalho, é pressão da sociedade, é pressão na família, é pressão de todos os lados. E muitas das vezes, irmãos, quando há assim uma decisão para ser tomada, nós não podemos tomar decisão debaixo de pressão. Todas as decisões que são tomadas debaixo de pressão ou de cabeça quente, tem probabilidade de ser decisões erradas. Não tome decisões de cabeça quente. Não tome decisões com raiva. Não tome decisões com pressão, porque você vai tomar decisões precipitadas, irmãos. Você já viu quando você entra numa loja e chega o vendedor e fica ali cercando, e fica ali mostrando você não quer, pega outro, e diz que é bom, e diz que tem o plano A, o plano B, não sei o que, seguro disso, seguro daquilo, que aquilo é bom, que aquilo é isso, que aquilo é a última moda, e você está debaixo daquela pressão, e você vai e compra, precipitadamente. Passa um dia, passa 2 dias, passa 3 dias, você olha para aquilo que você comprou um celular, sei lá o que. Aí você diz, para que eu comprei isso mesmo, se eu não estou nem precisando disso? Porque tomou uma decisão precipitada. Eu conheço uma irmã, que pastor Edson está pastoreando a vida dela. O camarada bateu na porta dela, com uma enciclopédia muito bonita, bíblica, um bocado de coisa, mas um absurdo de dinheiro, irmão, para o nível da irmã. A irmã comprou no cartão, não sei quantos pagamentos, sem perguntar ao marido, logicamente. E a irmã, 2 dias depois, estava procurando a mim, o pastor Edson, aperreada, não sabia o que ia fazer com aquela coleção, nem como ia dizer para o marido que tinha gastado aquele bocado de dinheiro. Esse irmão, o negócio está complicado. Nós aconselhamos a irmã, desfaça esse negócio urgente. Cancele. Você vai arrumar aqui uma briga, uma confusão sem tamanho com seu marido. Porque o marido dela não era cristão, né? E mesmo que fosse. Um absurdo de dinheiro, irmãos. Por quê? Decisões precipitadas. Então, irmãos, nós não podemos tomar decisões debaixo de pressão, irmãos.
Olha o que a Bíblia diz com relação a isso, irmãos, ainda. Melhor é o fim de uma coisa do que o princípio. Melhor é o paciente do que o orgulhoso. Eclesiastes 7:8. Isaías 30:15 diz: assim diz o Senhor Deus, o Santo de Israel: em vós vos converterdes e em repousardes está a vossa salvação. No sossego e na confiança está a vossa força. Na vossa perseverança ganharei as vossas almas. Lucas 21:19. E por último, irmão, Salmo 46:10 diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Está debaixo de pressão? A tribulação está grande, a dificuldade está grande, você está com a cabeça fervendo. Olha, irmão, não tome decisão, confia no Senhor, descansa no Senhor, entrega nas mãos de Deus, porque no momento certo Ele vai direcionar para a melhor situação. Não é a situação do momento, não é aquilo que você está vendo, não é a maneira mais fácil, mas o que Deus faz, Ele faz bem feito, e é para o nosso bem e nunca para o nosso mal, porque Deus é Deus e Ele quer o melhor para nossas vidas. Então, irmãos, a precipitação é algo que sempre está rondando nas nossas vidas, e a gente deve vigiar, a gente deve estar atento. Sabe por quê? Porque muitas das vezes, quando nós nos sentimos cansados, a decisão precipitada, talvez a mais fácil, é sempre parar. Mas às vezes a melhor decisão é continuar andando. Quando a gente está contrariado, às vezes a decisão precipitada é a gente se isolar, não querer mais conversa de ninguém. Estou contrariado. Mas às vezes, irmãos, a melhor decisão é conversar com alguém. Às vezes, irmão, quando a gente se sente ameaçado, a decisão precipitada é a gente fugir. Mas às vezes, irmãos, a melhor decisão é a gente enfrentar as situações. Então, irmãos, tudo isso, a gente tem que tomar debaixo de oração, irmãos, na confiança no Senhor. Porque às vezes, quando a gente está ofendido, a decisão precipitada é a gente ficar agressivo, com raiva. Mas às vezes, irmãos, a decisão correta é perdoar, irmãos. E às vezes a gente toma decisões precipitadas. Eu quero concluir, irmãos, dizendo mais uma vez, que há milhares e milhares de pessoas sofrendo porque tomaram decisões precipitadas. Mas que esta noite, irmãos, nós possamos sair daqui refletindo que todas as decisões que nós devemos tomar, a gente tem que primeiro descansar em Deus, a gente tem que deixar Deus guiar as nossas vidas, Ele ser Senhor das nossas vidas, a gente buscar bons conselhos, e a gente, irmãos, não agir sobre nenhuma pressão, porque somente assim, irmãos, o nome do Senhor vai ser glorificado através das nossas vidas, e nós não vamos envergonhar o Senhor, mas pelo contrário, o seu nome vai ser glorificado em tudo aquilo que nós fizermos, porque Ele é Deus e Ele merece toda a honra e toda a glória. E você pode ficar em pé já glorificando e honrando esse Deus esta noite. Levante-se. Feche os seus olhos esta noite. Vamos louvar ao Senhor mais uma vez.